Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuando nos episódios que marcam a doença terminal do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, hoje falamos sobre o domingo. E naquele domingo, que é o último domingo, é o último dia em que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam passa neste planeta, dizem que na manhã ele perguntou à esposa Aisha radiallahu ta'ala anha se tinha algum dinheiro ainda em sua casa, pois ele tinha prometido a Deus, a Allah, que não iria deixar nada e nada do mundo estaria com ele, de modo a que ele pudesse atingir o grau e o estatuto mais alto na terra, no céu. E então ele perguntou a ela para ir perguntar a todas as casas sobre quanto dinheiro é que ainda eles tinham. Ela apresentou que tinha sensivelmente todas as casas juntas das esposas, eles tinham 7 dirhams. Podemos dizer que naquela altura um dirham equivalia a 1 ou 2 euros. E eles tinham 7, portanto é muito pouco, não tinham quase nada. E ele mesmo assim disse: com que cara irei apresentar eu a Allah se eu for ter com ele e deixei ainda no mundo 7 dirhams meus. E então ele pede a Aisha para entregar estes 7 dirhams aos pobres. A Aisha diz: está bem. Só que no meio dessa conversa ele desmaia. Ele estava sistematicamente a desmaiar. Febres altas, dores de cabeça muito fortes e desmaios constantes. Então, nessa azáfama toda, a Aisha volta a pagar água e eles estão ocupados em pôr água de forma a reanimar outra vez o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E nesta coisa passou-se algum tempo. E ele volta outra vez a acordar. E quando volta a acordar, a primeira coisa que pergunta à esposa, a Aisha radiallahu anha, é que já entregastes o dinheiro ou não? E ela diz: já estou a entregar, não te preocupes, descansa, eu vou tratar disso. E ele diz: não, vai já tratar disso. E desmaia outra vez. E estes desmaios continuam a acontecer durante grande parte do dia. E sempre que ele acordava, a primeira coisa que ele dizia era: já foste tratar disso? Até que chegou o momento em que a Aisha radiallahu ta'ala percebeu o quão importante isso era. E durante um dos desmaios, ela pegou no dinheiro, a nossa mãe, e foi entregar aos pobres e voltou. E quando realmente ele acordou, numa das vezes, perguntou a eles: já está entregue. Este é o homem que deu uma luz ao mundo e que por causa dele, com a ajuda de Allah, o mundo muçulmano e não muçulmano desfrutam da sabedoria, da iluminação, do bem-estar. Mas este é o homem que faleceu e não tinha um tostão em casa. Não é porque não tinha, mas porque entregou tudo que tinha para os outros. E por isso é que sempre dizemos: só uma pessoa que não tenha estudado a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou então uma pessoa que tenha algo de vingança e de rancor com algum muçulmano, é que tem o descaramento
de dizer barbaridades sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem estuda a vida dele pelos corretos canais não tem a capacidade de dizer que ele era o que dizem lá fora. Que Allah nos elimina todos, inshallah. O profeta vai falecer um dia a seguir sem nada. A única coisa que estava naquela casa, que hoje é um quarto onde ele está a dormir, era um bocadinho de cevada, trigo, que estava num copo e que eles usavam para fazer pão. A própria Aisha radiyallahu ta'ala diz que eu, naquele copo, não é uma espécie de um pratozinho, tinha alguma cevada, algum trigo, aquilo era misturado, não é? Que eu usava para fazer pão. Eles faziam pão na hora. E ela diz que o curioso é que o pouco que havia ali, eu fui usando, mesmo depois do falecimento de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ela continuou a viver naquela casa, era dela. E eu fui usando. E este era o baraka, um dos milagres do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E sinceramente é um milagre que todo mundo iria amar ter na sua vida. Pode não ser sensacionalista, mas é algo que nenhum de nós iria desprezar ou iria recusar, que é a capacidade de, dentro de um copo, teres uma comida e vais tirando e aquilo não acaba. E vais usando e aquilo não acaba. E vais usando, aquilo não acaba. E vais usando. A Aisha radiyallahu ta'ala disse, depois um dia eu olhei para o copo e quando eu olhei para o copo, vi quanto é que tinha e medi quanto é que tinha lá dentro, de repente aquele milagre desapareceu. Porquê? Porque não se conta. Muitas vezes nós temos o hábito de contar dinheiro. Quanto mais contamos dinheiro, menos baraka, menos bênção nós temos. Sim, o Islã condena gastar dinheiro desnecessariamente. O Islã condena alimentar pessoas que não querem ser independentes e só querem viver à custa de esmolas. O Islã condena o gastar dinheiro para exibicionismo. O Islã condena abuso de gastos na comida e na vida normal. Abusar mais do que necessário. O Islã condena ajudar ou dar dinheiro para coisas que são proibidas. Tudo isso realmente condena. Mas também o Islã condena sermos egoístas e não ajudarmos quando é preciso ajudar. E também o Islã condena o acto de contar só para dizer que tem dinheiro. E só para se sentir rico porque se conta dinheiro. Não. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, um dos maiores milagres da vida dele, são tantos, mas uns que a gente conhece, era esse. Ele, quando rezava, abençoava algo, aquilo ficava eternamente. Mas, tal como tudo que é abençoado, não se pode contar. A Aisha radiyallahu ta'ala para dizer, um dia eu olhei para dentro do corpo para ver quanto é que tinha, porque eu fiquei parvo. Isto nunca mais acaba. Depois acabou. Daí é que a nossa mãe depois dizia que quando algo está abençoado não se deve contar. E vejam o quão pouco ele tinha. Mas às vezes ter pouco, mas abençoado, dá para uma vida inteira. Apesar de eles viveram, apesar de haver comida abençoada, eles, a Aisha radiyallahu ta'ala até dizia que vários foram os dias e as semanas e meses onde toda a vida, ela até diz, toda a vida nós nunca comemos 2 refeições. Se comemos, nós nunca ligávamos o forno de manhã, de tarde e à noite ao mesmo tempo, não. E vários foram os dias que tivemos que viver só com tâmaras e água e jejum e tudo mais. A única coisa que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ainda deixou na sua vida, a nível de material, foi a sua mula e um escudo que tinha sido dado como garantia a um judeu
numa altura em que eles precisavam de comprar. Há quem diga que eles tinham comprado 30, os quilos da época de trigo, e há quem diga que foi também para comprar vela, cera, como deve ser. Era para algumas necessidades, e como não tinham dinheiro naquela altura, deixaram um escudo como garantia. Mais tarde alguém foi lá e pagou e devolveram o escudo à família. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também tinha uma terra, que é a terra de Fadak, que basicamente era tudo que saía dali era entregue às esposas, à família e aos pobres. E conforme expliquei, na última noite eles não tinham mesmo nada, ao ponto de Aisha, a nossa mãe Aisha, teve que pedir óleo a uma vizinha como empréstimo, porque realmente não tinham óleo para ter uma vela, para ter um bocadinho de luz dentro, ou um bocadinho de calor dentro de casa. Isto é o estado financeiro, não de pessoas que eram pobres por escolha, mas de pessoas que entregaram o mundo, venderam o mundo para atingir o céu e para atingir a felicidade eterna. Que Allah nos aceite, que Allah nos perdoe-nos a nós e que nos faça-nos dignos de podermos, inshallah, estar com eles e estarmos na linha deles. Amanhã, a próxima aula, vamos falar, inshallah, sobre o dia de segunda-feira, o dia que marca o último dia neste planeta em que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve fisicamente, humanamente vivo. Inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.